Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme aqui. Essa segunda aula que a gente vai fazer, como eu prometi no final da primeira, eu vou tratar um pouquinho então do cálculo vetorial, que vai ser a base do nosso curso de mecânica clássica, tá? Então, quando a gente junta a álgebra linear e o cálculo vetorial, a gente consegue fazer então a mecânica clássica. E aí eu vou retomar alguns pontos com vocês que vocês já viram no cálculo, tá? Então, essa aula não é uma aula de cálculo, não é um curso de cálculo, tá? É uma revisão do que vocês já viram. Eu vou passar aqui com alguns tópicos que também nós vamos utilizar na nossa disciplina. Já aproveito também para... Eu peguei alguns exemplos para apresentar aqui do eletromagnetismo. Então, provavelmente vocês também já viram o que eu vou falar aqui no eletromagnetismo, mas eu acho interessante a gente linkar então esses dois conceitos, né? O cálculo vetorial tanto para a mecânica clássica como para o eletromagnetismo. Eu vou começar então falando do gradiente, né? E aí a definição aqui do gradiente, a gente vai começar com a seguinte situação. Então, dada uma função escalar do tipo φ, o valor de φ deve ser independente do sistema de coordenadas. Então, observa, a gente tem, como eu falei na nossa primeira aula, nós temos grandezas vetoriais e grandezas escalares. Grandezas escalares independe do meu sistema de coordenadas, tá? Independe de uma mudança de sistema, de uma rotação de sistema. As grandezas escalares, elas não dependem dessa mudança, né? Elas são invariáveis nos sistemas que nós utilizamos. E aí já deixo aqui também explícito que tudo que eu for fazer aqui tá para coordenadas retangulares, tá? Então, tudo o que a gente for falar hoje relacionando com as coordenadas retangulares, x, y, z, mas se vocês quiserem, e vocês vão acabar precisando disso também, vai lá no livro do Merion, o Dinâmica Clássica de Sistemas e Partículas, que é o que a gente está usando para a nossa disciplina. No apêndice F, na página 552, tem então uma relação de diferenciais em sistemas de coordenadas diferentes. Então, lá ele coloca coordenadas retangulares, polares, cilíndricas e esféricas. Então, tudo que eu fizer aqui vai servir como base para o que ele coloca lá dessas relações, tá ok? Então, ó, se a gente está falando aqui de uma função escalar φ, eu posso pegar então a φ e escrever ela num sistema de coordenadas x1, x2 e x3, e ela vai ser igual no sistema de coordenada x1', x2' e x3', já que ela é invariável, essa grandeza escalar. Se eu fizer, então, tomar derivadas parciais para esse sistema, então fazer a derivada da função φ em relação a x, a derivada da função φ em relação a y e da função φ em relação a z, a gente vai ter, então, três componentes aqui. I del φ del x, mais j del φ del y, mais k del φ del z. E aqui aparece, então, o nosso símbolo nabla. O nabla é um operador vetorial, tá? Então, por isso que ele vai aparecer aqui com a flechinha em cima indicando o vetor. Esse nabla, então, a gente pode definir ele como sendo I del x, mais j del y, mais k del z, para coordenadas retangulares, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, aplicado o nabla numa função φ, ele fica desse jeito. Então, a função aparece aqui, as derivações nas três coordenadas. Um exemplo dessa relação é a energia potencial relacionada com a força. Essa relação da energia potencial com a força, então, a força é menos o gradiente da energia potencial, só vale para forças conservativas, só vale para campos conservativos, igual eu falei na nossa segunda aula na mecânica newtoniana, tá?
mas a relação aqui é a mesma. A gente aplica um operador vetorial para transformar aquela função escalar em uma função vetorial. E qual que é E qual é, então, o conceito do gradiente geometricamente, né? O que a gente consegue tirar, então, geometricamente falando? O gradiente, quando ele é aplicado a uma função, essa interpretação geométrica dele, ele vai dar, então, a direção de maior crescimento da função escalar φ. Então, o gradiente, ele vai indicar, se a gente fizer uma analogia com curvas de níveis, as flechinhas vão indicar para onde essa função escalar cresce. Tá? Então, isso que é o gradiente. A definição, o operador nabla. Já que a gente tem um operador vetorial que é o nabla, então a gente pode fazer alguns cálculos com esse nabla. Um desses cálculos é o divergente. O que é o divergente? O divergente é o produto interno do operador e o vetor. Produto interno ou produto escalar. E aí, lembra aqui do seguinte, toda vez que eu faço um produto escalar entre dois vetores, o resultado é uma função escalar. Então, o nabla escalar vetor u, passando o operador aqui, del x, del x, del y, del y, del z, del z. Então, isso aqui é a somatória das quantidades, o resultado é uma função escalar. E da onde que advém, então, essa relação? Quando a gente aplica uma função, a gente aplica um produto escalar, um produto vetorial, um produto interno, nós precisamos lembrar aqui do seguinte. Quando eu tenho uma função, a gente pode escrever ela, deixa eu voltar essa primeira página aqui, ó, o operador está definido nessas relações, i, del x, j, del y, k, del z. Então, nós vamos fazer o produto interno do nabla, do operador nabla, com uma função, que pode ser, então, uma função vetorial aqui agora, com i, j e k, com termos em x, y e z. Ao fazer isso, nós vamos então fazer a distributiva do produto interno, e aqui a parte interessante que eu mencionei na semana passada, na aula passada também. Quando eu tenho o produto interno de vetores unitários, o que vai acontecer? Se eu tenho um produto interno de dois vetores paralelos, ele me retorna um valor máximo. Se eu tenho um produto interno de dois vetores perpendiculares, ele me retorna zero. Então, os termos cruzados que vão aparecer desse divergente aqui, eles se anulam. E produto interno J e produto interno K, J produto interno K, todos eles se anulam. Isso dá igual a zero. Então, só vai ter os termos I produto interno I, J produto interno J e K produto interno K. Por isso que só sobra essas três quantidades aqui. A relação do divergente, então, ela está intrinsecamente relacionada com o conceito de divergência e convergência. Eu vou falar disso quando eu pegar alguns exemplos no final dessa aula, para tratar essas situações de divergência e convergência. Mas a gente já pode fazer uma analogia aqui, já pensar que divergência, então, está relacionado com divergindo, saindo de um ponto. Convergência está relacionado à chegada de um ponto. A relação de fonte e sorvedouro, né? Uma hora eu tenho uma fonte que sai as linhas dessa fonte, e outra hora eu tenho uma situação de sorvedouro que chega linhas dessas, né, nesse sorvedouro, tá? Então, esse é o conceito do divergente, divergência e convergência. Se ele for positivo,
ele está divergindo, se ele for negativo, ele está convergindo. E aí nós temos o rotacional. Então, o rotacional, a gente vai aplicar o operador nabla rotacional a um vetor U. E aí nós vamos usar, então, o determinante. Para montar o determinante, a gente escreve na primeira linha IJK, na segunda linha as derivadas parciais em relação a x, y e z, e na terceira linha o vetor U. Então, na segunda linha é o operador nabla, na terceira linha é o vetor U. E aí a gente faz o determinante dessa matriz. Calculo para encontrar o produto vetorial ou o rotacional de U. Igualmente, na divergência, o que vai acabar acontecendo aqui? Os vetores unitários IJK, quando a gente aplica o produto rotacional entre os vetores unitários, o que vai acontecer? Se eu tenho dois vetores paralelos, o rotacional de dois vetores paralelos é zero. Então, I vai dar zero. J dá zero. K, vetor K, dá zero. E vai existir, então, os termos cruzados para esses vetores unitários, tá? E o que a gente vai encontrar aqui? I vetor J dá K. I vetor K dá menos J. E J vetor K dá I. Tá? Então, isso aqui é as relações que nós vamos utilizar para encontrar depois desses produtos que a gente vai fazer no produto rotacional, como funcionam, então, os vetores unitários. Tá? Então, quando eles são paralelos, dá zero o produto vetorial. Quando eles são perpendiculares, dá um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo, com essa regrinha. Tá bom? Então, cuidado com essas relações dos vetores unitários. E aí a gente tem algumas propriedades do operador nabla. Então, se eu tenho duas funções constantes aqui, e eu estou aplicando o operador nabla aqui, então o gradiente da soma é a soma dos gradientes. Se eu tenho uma multiplicação, como que eu vou fazer aqui? O gradiente de f vezes g, de duas grandezas escalares aqui. Então, vai ser f, gradiente de g, mais g, gradiente de f. Ó, fg aqui são grandezas escalares, tá? Depois nós temos o divergente de uma função escalar multiplicada por um vetor. Nós vamos fazer o quê? A função f, produto interno, aqui, né? Então, o divergente de U, mais o divergente do gradiente da f, tá? Se eu tenho o rotacional de f vezes U, então da grandeza escalar vezes o vetor U, a gente vai ter a f rotacional de U mais o gradiente da f rotacional de U. O rotacional do gradiente da f é igual a zero, e o divergente do rotacional de U, do vetor U, é igual a zero. Então, nota, aqui eu tenho o gradiente de uma função escalar e depois o rotacional. Isso aqui dá zero. Aqui eu tenho o rotacional de um vetor e aqui o divergente desse resultado. Isso também dá zero. Aí, algumas situações, quando a gente tem o produto interno de dois vetores, né? O produto interno AV, e aí aplicando o gradiente, ou quando a gente tem o produto vetorial de U e V, e a esse produto aplicando o divergente, então a relação que vai aparecer aqui, e quando a gente tem o rotacional, então, de U e V, e aqui aparecendo, então, o rotacional, né, o produto vetorial de U e V, e aqui o rotacional desse produto, o que vai aparecer a distributiva para essas propriedades. E por último, quando a gente aplica o divergente
no gradiente de uma função escalar, o que nós vamos aqui obter? Então, o gradiente da f transforma aqui num vetor, né? Esse divergente, após, a gente pode escrever como sendo o nabla 2 de f. Então, isso aqui é a derivada segunda da função del f, del 2f, del x2, del 2f, del y2, del 2f, del z2. Essa função é chamada de Laplaciano de f. Laplaciano da função f. Tá? Então, aqui algumas propriedades que vão aparecer com o operador nabla. E aí, usando o operador nabla, nós temos, então, o gradiente, o divergente e o rotacional de uma função. Tá bom? Então, eu vou parando por aqui. No outro vídeo, eu vou continuar, então, com o cálculo vetorial.